Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia, livro por livro, capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, estou de volta, eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Hoje capítulo 25, Êxodo capítulo 25, a parte terceira temporada, episódio 241. Tudo jóia com vocês? Que bom tê-los de volta, vocês sempre nos acompanham e acompanham os nossos estudos. Hoje nós vamos continuar aqui falando sobre a arca, muitas lições interessantíssimas que você não pode perder nos próximos episódios e alguns anteriores que nós já começamos a falar sobre tudo isso aqui e como tudo se cumpre em Cristo, né? Sempre uma mensagem cristocêntrica para o seu coração. Então a arca do testemunho, ela dentro daquela caixa dourada de madeira, estava escrito os principais requisitos para aqueles que obedecem à vontade de Jeová. O local onde a arca tinha um lugar de descanso era sagrado, inacessível pela multidão comum, mas isso não era porque havia algo a esconder, não. O caráter da divindade adorada corresponde à degradação dos adoradores, mas aqui está a grande distinção daquele serviço divino encontrado em Israel. Veja que por mais vil que o povo possa ser em sua conduta, e até mesmo os sacerdotes oficiantes, uma exposição das coisas ocultas de seu lugar sagrado teria sido uma exposição da sua apostasia. Nenhum israelita precisava se envergonhar do que havia dentro da arca, para a qual ele deveria olhar com tanta veneração, que ele deveria guardar com tanta assiduidade. E se é verdade que todo coração humano deve ser um santuário de Deus, então o próprio coração dos corações deve ser como a arca do testemunho no antigo santuário. Nossos corações devem ser melhores do que os nossos serviços ou demonstrações externas de religiosidade. Nós devemos ter a consciência de que a vontade de Deus tem um lugar real, permanente, estimado e predominante em todas as nossas afeições. Vamos sempre considerar o interno mais do que o externo. Se o interno estiver certo, o externo virá no devido tempo. Se os mandamentos de Deus, o esquema completo das virtudes cristãs estão realmente escritos em nossos corações, então, meus queridos, todos os obstáculos, asperezas superficiais só podem durar um pouquinho. Devemos ter a consciência, a vida divina que governa dentro, ela deve submeter todas as coisas a si mesma, e nós devemos ter a consciência de que a vontade de Deus tem um lugar real, permanente e estimado em todas as nossas afeições. Todas as nossas ações de vida, elas devem fluir da fonte formada pela força viva de uma vontade divina dentro de nós. Nós devemos deve ser encontrado com cada alma essa certeza de que nós somos a morada de Deus. Veja que a arca, ali nós vemos nesses versículos 10 ao 22, esse capítulo 25, que é o lugar onde o Senhor se encontra e comunga, mantém comunhão conosco. Nela continha o testemunho, a luz do lugar de encontro com Deus é a palavra concernente à justiça e ao pecado. Perceba que não há comunhão com Deus se isso for deixado de fora. A lei que nos sonda e nos condena, ela deve ser honrada como testemunho de Deus.
Entre Deus e a lei que quebramos está o propiciatório, a cobertura gloriosa do pecado sobre a qual olham os querubins ali na arca, emblemas da mais alta inteligência e pureza da criação e diante da qual também nos curvamos com reverência. Sobre o propiciatório repousa a nuvem da glória de Deus. Nuvem. Nós encontramos Deus somente quando buscarmos aqui. Sua glória pode ser totalmente revelada e o poder de sua salvação provado somente aqui. Depois nós vemos que há uma mesa, a mesa do pão, que representa toda a consagração da alma. O pão ali era o emblema do povo de Deus, os 12 bolos que tinham ali, eles representavam as 12 tribos. A alegria de Deus, ela deve ser encontrada em nós, e a porção do Senhor é o seu povo. Nós devemos estar preparados e aperfeiçoados para a sua presença e estar para sempre diante dele. Vemos ali também o castiçal, que é também um emblema do povo do Senhor. Ele é feito de ouro puro, único metal que não vai perder nada, embora se passar pelo fogo, cujo brilho nunca será manchado. Era a única luz do lugar santo. A verdadeira igreja cristã, ela é a única luz que nas trevas do mundo revela as coisas de Deus e o caminho para a sua presença. Então vemos a arca, a mesa e o castiçal. Perceba que as instruções que foram dadas para a confecção dessas partes, que são essenciais ali da mobília do tabernáculo, elas vão ocupar todo o restante desse capítulo. E a razão parece ser que os usos desse altar não poderiam ser descritos sem referência às ordens que deveriam ser dadas a respeito do altar do holocausto. Veja que o altar do incenso estava em certa relação de dependência e a ordenança para a instituição do sacerdócio. As instruções, elas dizem respeito à relação interna das partes ali, ó. A arca e o propiciatório. Esse era o coração do santuário, o trono de Jeová. Como núcleo de toda a estrutura, ele é descrito primeiro. Depois nós vemos a arca propriamente dita, que era uma caixa ou um baú de madeira simples, revestido por dentro e por fora com ouro puro, sustentado por varais, cuja inserção deles ali eram colocados anéis em seus pés ou cantos, né? E a sua estrutura não poderia ser mais simples. A arca ali na religião judaica dos israelitas, ela era simplesmente um lugar onde era colocada as tábuas de pedra, as tábuas da aliança. E em sua liberdade ali de símbolos idólatras, não havia símbolos idólatras, ali também era o quê? Um testemunho do monoteísmo, de só um Deus, para que eles não viessem a adorar outras coisas. No caráter do seu conteúdo, ela testemunhava o fundamento ético da religião judaica e a moralidade severa que formava toda a sua base. Então perceba que se alguma vez fosse lançada dúvida sobre o caráter moral e puro da fé hebraica, bastaria refutá-la apontando para a arca do testemunho. E que testemunho do poder dominante que havia ali nesta religião, que quando o baú sagrado ele era aberto, o único conteúdo encontrado eram as 2 tábuas de pedra da lei moral. A deposição dessas mesas na arca, ali como elas eram colocadas, debaixo do propiciatório e com 3 extremidades. Primeiro, elas testemunhavam o fato de que o reino de Deus em Israel ele foi fundado em justiça e retidão imutáveis, que não poderia ser mudado. Até a graça em seus atos, ela deve respeitar a lei. O favor, meus queridos, ele não pode ser dispensado em termos que tornam uma lei anulada, não. Se o pecado ele é perdoado, deve ser com pleno reconhecimento das reivindicações da lei contra o pecador. Somente no Evangelho é que nós temos a revelação clara de como nesses termos misericórdia e verdade, elas poderiam se encontrar e justiça e paz poderiam estar juntas ali. Então eles testemunharam a obrigação da aliança. As tábuas eram um documento obrigatório da aliança, do pacto, e como tal, eles foram colocados no coração do santuário.
Eles testemunharam contra os pecados e a apostasia de Israel. No versículo 17, nós vamos falar sobre o propiciatório. O propiciatório, aquele que era feito de ouro puro, ele servia de tampa ou cobertura para a arca sagrada. O nome, no entanto, tinha uma referência mais especial à cobertura de pecados. Ele era aspergido com sangue da expiação. O propiciatório cancelou, por assim dizer, o testemunho condenatório das tábuas subjacentes. Era o pecado coberto à vista de Deus. E o propiciatório, assim, era uma figura de Cristo. Ele prefigurava Cristo como? Em sua pessoa sagrada, o grande propiciatório para o homem, o sacerdote, e o sacrifício e propiciatório em um só. Olha que fantástico. Com base na mera lei, não poderia haver comunhão entre Deus e o homem. Mas o propiciatório salpicado de sangue, ele deveria intervir aí nessa mediação. E somente com base na mediação, na intercessão da pessoa bendita de Jesus Cristo, Deus pode negociar com os pecadores. Então veja que depois tem a figura dos querubins, no versículo 18 ao 23. São figuras angelicais, formadas da mesma peça de ouro que constituía o propiciatório, e elas erguiam-se em cada extremidade, com asas espalhadas sobre o lugar da propiciação e rostos voltados para dentro. Limitando-nos às figuras do tabernáculo, nós preferimos vê-las como os escritores mais antigos. Outros entre os modernos, que são ali símbolos das hostes de anjos que atendem e guardam o trono de Jeová, zelosos como ele, por honra de sua lei e profundamente interessados, olhando para dentro, no conselho de seu amor. Então a ideia do anjo ela é tão proeminente na teologia de Israel que nós devemos esperar que encontre alguma incorporação nesse simbolismo. E que imagem mais bela poderia ser dada dos anjos do que nessas figuras de querubins que, com asas abertas e rostos abaixados, eles representam ao mesmo tempo o quê? Humildade, devoção, adoração, inteligência, serviço e zelo. Glória a Deus. Depois vemos as mesas dos pães, versículo 23 ao 31. A mesa ela fazia parte dos pertences ali daquele lugar santo. É fantástico meditar nessa figura ali da arca de todo o tabernáculo, né? Mostra que ele estava principalmente conectado não com a relação de Deus, a mesa ali, mas a relação de Deus com Israel, mas inversamente com as obras e serviços do povo em sua relação com Jeová. Olha que fantástico. Como outros artigos do santuário, a mesa ela deveria apresentar um exterior dourado e sobre ela deveriam ser colocados 12 bolos de pão com jarros para fins de libação, as ofertas líquidas que eram derramadas ali. E o pão da proposição tinha, portanto, o significado de uma oferta, né, de carne. O sentido pode ser assim exibido. Ó. Veja que o pão ele é o meio de nutrição da vida natural do homem. E os 12 bolos eles representam as 12 tribos. Aquilo tudo ali era um reconhecimento do arbítrio de Jeová na concessão do que é necessário para o sustento da vida. Então, eles nos lembram do nosso dever de agradecer por isso, não menos do que pelo outro. Lá em João 6,32, apresenta Jesus como essa figura do pão, o verdadeiro pão. Né? Então, é uma dedicação da vida tão nutrida para aquele cuja bondade a sustentou constantemente. O significado de tudo isso, meus queridos, não perca de vista, não poderia ser melhor expresso do que em palavras emprestadas de Paulo, que falava de uma consagração perpétua, uma vida frutífera em boas obras e atos de santo serviço a Deus. Essa é a concepção que está incorporada nesse pão da proposição. Aqui também o simbolismo aponta para uma vida mais elevada do que aquela nutrida pelo pão material.
Quase pode ser dito que promete a Israel o dom do pão superior necessário para isso. Alimentados neste pão do céu, ou seja, em Cristo que se deu a si mesmo por nós, nós devemos viver não para nós mesmos, mas para aquele que morreu por nós e ressuscitou. Versículo 31 ao 40, nós vemos o castiçal de ouro, esse ornamento sagrado, assim como o propiciatório, ele era feito de ouro puro, e a arte era autorizada a fazer o melhor para torná-la maciça, bem torneada e bonita. Os caules e galhos eram forjados com grande habilidade artística ali por fora dele, e havia lâmpadas em número de 7, alimentadas por azeite batido, que deveriam queimar a noite toda no santuário. O objetivo da introdução foi, é claro, iluminar o lugar sagrado, mas simbolicamente, esse candelabro ele representava o chamado de Israel para ser um povo de luz. Isso aponta para a igreja, que é a morada da luz. Não tem afinidade com a escuridão. A luz com que é iluminado é a luz da verdade e da santidade. As lâmpadas são dons de sabedoria e santidade que Cristo concede ao seu povo também. Suas próprias almas sendo preenchidas com luz, e eles se tornam, por sua vez, as luzes do mundo. O óleo também representa o Espírito Santo de Deus, que alimenta a luz. E isto é fantástico. E para isso que Jesus Cristo nos chamou, né? Para vivermos na luz, como Ele na luz está. Então vem para a luz e convida mais gente para estar aqui conosco, que no próximo episódio nós vamos iluminar mais ainda esse texto aí e vamos finalizar o capítulo 25. Nos encontramos em breve. Um abraço, fique com Deus. Tchau, tchau. Deus abençoe.